Neste domingo do publicano e do fariseu, começamos a nossa jornada de 10 semanas rumo à Páscoa. A grande festa da Páscoa é o centro do ano litúrgico, porque ela também é o centro da nossa vida. É o maior evento que já aconteceu na história do mundo. É a luminosa ressurreição de nosso Jesus Cristo, que abriu as portas do reino dos céus, que derrotou o poder do pecado, o poder da morte. É a nossa razão de viver e é o centro da nossa fé. E neste domingo, escutamos na igreja a parábola que Cristo falou do publicano e do fariseu no Evangelho de São Lucas. Ele diz que 2 homens foram ao templo para rezar. Um deles era o fariseu, batia no peito, se vangloriando: como eu sou bom, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo, não sou igual a esse outro aí, o publicano. O publicano, a gente sabe que era um coletor de impostos, era uma pessoa pecadora por excelência, podia extorquir o seu próprio povo, uma pessoa com ganância, com avareza. Mas nessa parábola, Cristo inverteu. Pois o publicano, ele tinha consciência disso. Ele estava lá no cantinho dele, não conseguia nem olhar para os céus, pois sabia dos seus pecados, e pedindo, rezando para Deus: ó Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Essa humildade, esse arrependimento do publicano é a chave para a gente ter a Páscoa na nossa vida. Se a gente quer ir para o reino dos céus, temos que imitar esse publicano. Os hinos do Triódio, esse livro litúrgico que vamos utilizar na igreja até a Páscoa, nos mostra claramente esse contraste entre o arrependimento e a humildade do publicano e a arrogância do fariseu. O primeiro hino do Triódio, lidos nas vésperas, nos diz: irmãos, não oremos como o fariseu, pois quem se exalta será humilhado. Antes, humilhemo-nos diante de Deus, como fez o publicano, clamando: Deus, seja misericordioso com nós, pecadores. Esta súplica para Deus, pela misericórdia dele, nos mostra a essência do arrependimento. O arrependimento só é possível através da humildade. Só é possível quando nós olharmos para nós mesmos, quando vemos nossos pecados, as nossas fraquezas, nossas incapacidades e saber que a gente precisa da ajuda de Deus para melhorar. Já o fariseu não, ele já tinha essa prepotência, ele achava que não precisava da ajuda de Deus, ele tinha uma relação legalista, ele não fazia apenas o que estava escrito, não importa onde estava o coração dele. Ele dava o dinheiro, comia as comidas prescritas, mas o que Deus sempre quer ver é o nosso coração. Ele quer ver esse arrependimento, ele quer ver a nossa humildade em pedir para ele. E este próximo hino, cantado nas matinas, nos mostra isso. Abre para mim as portas do arrependimento, Senhor. Essa é a porta que vai nos conduzir para o reino dos céus. É a porta que a gente tem que adentrar para perseverar na grande quaresma, para realmente exercer a nossa humildade e para chegar no destino final, que é o reino dos céus, que é a Santa Páscoa. E na continuação, pedimos a ajuda da nossa principal intercessora, da nossa principal protetora, a Santíssima Mãe de Deus, suplicando a ela: ó Mãe de Deus, conduz-me no caminho da salvação, esse caminho do arrependimento, esse caminho estreito e difícil que nos leva ao doce paraíso. Outra oração que eu separei foi o Kondakion. Kondakion é um hino típico de uma festa ou de um santo que nos diz um pouco sobre comemoração ou a temática do dia. E o Kondakion, diferente dos outros hinos das vésperas e das matinas, ele também vai ser escutado durante a Divina Liturgia, vai ser escutado na terceira, na sexta hora que antecedem a Divina Liturgia. Então, vão ser escutados para aqueles que também não podem ir em vigílias, nos outros serviços. E este texto sintetiza, mais uma vez, esse contraste, nos chamando para fugir da arrogância do fariseu e aprender do publicano a humildade, para podermos aí sim clamar com arrependimento: ó Salvador do mundo, seja misericordioso e purifica teus servos. Podemos ver que a tônica do arrependimento e da humildade é suplicar pela misericórdia de Deus. Quantas vezes não falamos nas nossas orações,
na igreja: Senhor, tem piedade. 3 palavrinhas que sintetizam muito da nossa fé. Também usamos de maneira mais extensa na oração de Jesus, usando o cordão de oração. Mas essas palavras sintetizam essa nossa fé. A gente precisa da ajuda de Deus. Essa confissão, essa consciência que sozinho a gente está fadado ao pecado e só com a ajuda dele que a gente consegue se erguer, se arrepender e trilhar no caminho certo. É por isso que essa oração do publicano é a primeira a ser feita nas nossas orações diárias logo de manhã. O nosso livro de orações diz que ao acordarmos, fazemos com reverência o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e falamos 3 vezes: ó Deus, seja misericordioso comigo, que sou um pecador. Nesta oração ainda está mais explícito nossa consciência dos nossos pecados. Nós confessamos que somos pecadores. Do mesmo modo, lemos o Salmo penitencial por excelência, o Salmo 50 ou 51, composto por Davi, depois que ele se arrependeu de ter cometido adultério, de ter mandado matar o marido de Betseba. Esse salmo também é lido todos os dias no serviço litúrgico da igreja. E ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O santo profeta e rei Davi, da linhagem da qual veio nosso Senhor Jesus Cristo, nos mostra também essa humildade, reconhecer nosso pecado. A gente tem que conhecer nossas transgressões. Só assim que a gente consegue, com essa humildade, reconhecer nossos pecados, saber que está sempre diante de nós, que o único sem pecado é Cristo. A gente sempre está suscetível ao pecado, mas a gente confia na benignidade de Deus, na misericórdia dele. E clamamos sempre igual Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus. E clamamos sempre igual o publicano: ó Deus, seja misericordioso comigo, um pecador.